estou aqui representando o Acolher Instituto. Meu nome é Cristiane, sou pedagoga, fiz magistério, na época do magistério, fiz magistério, pedagogia, depois fiz complementação, especialização em educação musical, estou concluindo ludopedagogia, né? E o Acolher Instituto, sou uma das idealizadoras, junto com a Zina Costa, que é a minha mãe, né? Nas horas vagas é a minha mãe, a Zina Costa. Ministro, o Acolher Instituto já existe desde 2005, né? Exerço tanto como coordenadora, como ministro os cursos na área do berçário, da educação infantil e na recreação. Bom, e aí hoje, né, a gente vai estar aí recebendo a Bruna e a Patrícia para fazer esse bate-papo gostoso, né? Eu falei que hoje é a minha segunda vez de estreante no Facebook, e das meninas deixá-las contarem. E a primeira vez que a gente vai fazer em 3, né? Elas são amigas queridas, nós já fizemos essa experiência o ano passado, num bate-papo na Anhanguera, né? A 3, e deu super certo, por isso que a gente resolveu compartilhar isso virtualmente hoje. Beijos, meninas, muito obrigada por aceitar o convite. Bruna, vou na minha sequência aqui. Bruna. Olá, sejam bem-vindos, né? Agradecer a participação. Meu nome é Bruna Ida, eu trabalho com recreação aí há 10 anos, né? Então, trabalho na área de hotéis, na área de eventos. Sou formada em educação física, né? Fiz uma especialização em recreação e lazer. E agora estou fazendo a minha segunda graduação, que é a pedagogia. Estou caminhando aí. E trabalho lá no Acolher, né? Então, ministro as aulas de jogos, brincadeiras e gincanas, atividades recreativas para a educação infantil e também as aulas de planejamento. E trabalho com eventos, né? Então, tenho uma empresa de eventos que eu trabalho com meu noivo junto e a gente faz toda a produção de som, audiovisual. Então, mais ou menos, as áreas vão se conversando. É isso. Bacana. Vamos lá. Eu sou Patrícia Lara, bem, minha formação é psicologia, tenho aí a psicopedagogia para me apoiar no meu trabalho com clínica infantil, clínica para adolescente, e também estou fazendo a graduação de pedagogia, estou terminando o TCC. Hoje fiz a segunda revisão do meu TCC, fase 2. Está quase lá, está no forno. Então, eu concluo agora em junho, né? Nesse mês aqui eu vou estar concluindo. Trabalho com clínica particular, mas já tive vivências aí sobre o brincar inclusivo em instituição, né? Trabalhei um período ali no CIAG, que é um centro de inclusão ao apoio autista de Guarulhos. Ele atende, né, crianças e famílias dentro do transtorno espectro autista. E na clínica particular eu dou andamento também nesse atendimento, né? Muito me interessa as crianças e as famílias que têm dificuldades e transtornos, né? Eu procuro contribuir. E estou com a Acolher, fazendo parceria, né? Quando surge alguma oportunidade da minha área, a gente faz palestra, participa dos cursos, e eu sou muito grata pelo convite. Tá Obrigada. Bom? As duas acabaram não falando, mas esse ano a gente teve um desafio aí do preparatório para concurso para professores de educação infantil, né? E elas são parceiras aí dessa empreitada, né? Cada uma nas suas especificidades, então agregaram também. A gente lançou o desafio. O Acolher nunca tinha atuado nessa área, né? No preparatório para concursos. Mas algumas pessoas já tinham pedido há muito tempo, e aí nós tivemos a Elaine, né, Elaine Santos, que meio que nos impulsionou, vamos embora fazer isso, e estamos finalizando 3 turmas, que foi uma experiência bem bacana, tanto a Bruna, quanto a Patrícia, né, como eu, quanto outros profissionais aí da equipe, desenvolvemos esse curso que foi bem bacana. Eu acabei não falando, eu trabalho na rede pública do município de São Paulo também, estava inclusive em reunião na minha escola, o pessoal do CEI Mário Barbosa, né, agradecimentos também, que toda a minha trajetória de carreira aí também tem a ver com o meu pé no chão da escola, né? Então, é isso. E hoje, nosso tema, né, nós iniciamos aí o Brincar, a Patrícia foi a minha primeira parceira de live, há 15 dias atrás, né, Paty? 15, já 20 dias atrás. Foi a minha grande incentivadora, e aí nós fizemos a live da importância do brincar, e agora, hoje,
estamos, né, com esse tema do brincar inclusivo, que foi um tema que expandiu a importância do brincar, que eu já tenho desde o início do Acolher. Só que teve essas 3 visões agora, né? A importância do brincar já tinha essa visão da pedagogia e da psicologia, e aí nós agregamos a Bruna aí, né, com a questão da educação física. Então, hoje a nossa ideia é esse bate-papo dessas 3 áreas, da pedagogia, da educação física e da psicologia. Pensando na inclusão, nós já nos incluímos, uma área incluiu a outra, né? Pensando no tema de inclusão, e agora a gente vai falar um pouquinho sobre a questão da inclusão, né? Do brincar inclusivo, na verdade. E aí, assim, só para colocar, nós colocamos um vídeo, né? Foi postado agora há pouco, à tarde, no Face do Acolher, porque acabou surgindo no nosso bate-papo, viu, gente? A gente teve reunião de manhã, conversamos. Ensaio, né? E nós colocamos, divulgamos aí no Face do Acolher, quem quiser depois assistir, um vídeo sobre os animais, né? Os animais brincando. Vocês puderem até comentar depois, né? Os seguidores aí puderem comentar como é essa relação. Eu vi que a Vanessa lá colocou que em casa eles brincam com os passarinhos, que a filha dela adora passarinho. Me fez lembrar a minha infância, né? A minha gatinha, eu tinha uma gata siamesa que adorava brincar com as bolinhas. Né? Sim, eles adoram. Eu lembrei do papagaio com a vovotinha também, que cantava a Hilarie da Xuxa, que a gente dançava com ele, movimentava junto. E, né, eu sei que a Bruna, que curte esse vídeo, foi uma proposta que a Bruna trouxe pra gente, né? Eu adoro esse vídeo. O brincar especificamente da vida humana, e eu vou jogar a bola agora para vocês. É específico? É uma atividade exclusiva da vida humana? Vamos lá. Bruninha, quer falar? Na verdade, quem já fez algum curso comigo, né, lá no Acolher, quem já assistiu alguma aula, provavelmente já assistiu esse vídeo, porque eu adoro brincar e adoro animais. Então, são coisas que eu levo comigo por onde eu vou passando, né? E o que eu acho muito legal é que nele a gente não vê só o cachorro e o gato, que é o animal tradicional que a gente tem em casa, né? O mais comum, né? Animal doméstico comum que a gente tem. Mas tem tigre, passarinho, você vê a interação de urso com urso, porque a brincadeira, ela é tão natural do ser, e às vezes a gente acaba esquecendo, e não é só a gente que brinca. Então, esses animais de sangue quente, geralmente os mamíferos, né, as aves, eles brincam entre si e brincam com a gente. Então, o brincar, ele está dentro da nossa cultura humana, né? Humana e de animal, isso. Perfeito. E a gente já nasce brincando, né? Quando a gente está lá na barriga da mãe, a gente não lembra, né? Mas depois que a gente vê alguém grávida ou estar grávida, eu não tenho filhos, mas espero ter um dia, que a criança ela vai se movimentando, né, na barriga da mãe. Depois, quando ela nasce, ela já começa a brincar, interagindo com os pés, com as mãos. E hoje, quando a gente estava na hora do ensaio, a Patrícia até trouxe um estudo muito legal, e eu acho que seria legal dela contar do cordão umbilical, isso. Né? Adorei, primeiro brinquedo. Então, o primeiro brinquedo. Existem algumas pesquisas, né? Eu depois até disponibilizo para a Cris colocar no Acolher o artigo, né, Cris? Porque é um artigo público, falando que há, sim, estudos aí da psicologia, da medicina pediátrica, tentando entender essa questão das crianças que nascem com aquela situação do cordão umbilical enroladinho no pescoço, né? E aí a pesquisa está dizendo que o brinquedo, né, um dos primeiros brinquedos que o bebê ainda dentro do feto tem quando está dentro do útero da mãe, é o próprio cordão umbilical, né? Então ele brinca ali com o cordão, e o cordão ele é um objeto não estruturado, né? Ele não tem forma, então ele pode pôr para um lado, pôr para um outro. Isso é bem interessante, essa pesquisa deles. E esse brincar, que já começa aí na barriga da mamãe, né? Ele que traz ali a criatividade, ele que traz para a gente inteligência, né? Vai dando para a gente o que é um formato do mundo. Então, a psicologia ela tem uma visão, junto com a medicina, umas pesquisas assim, nesse sentido, né? Que um dos primeiros objetos, brinquedos, né, que o ser humano tem, ainda é dentro do útero da mamãe ali, que é o próprio cordão umbilical. Né? E é bem lúdico também, né, o cordão. Sim.
Então, eu achei muito legal, porque assim, reforça, né, o que a gente sempre vem falando do brincar natural da espécie, e quando a gente vai crescendo, a gente vai sendo desestimulado a brincar, né? Eu lembro da minha transição para o ensino fundamental, que agora é ensino fundamental 1, né, o primeiro ano. Você chega lá, no pré, que na minha época era pré, Na minha também. você tem uma educação totalmente lúdica, baseada em brincadeira, em canções, né? E aí você senta lá, a professora já é bem mais alta que você. Nossa, agora acabou a brincadeira, agora é coisa séria. E eu sempre fico pensando, poxa, se com 6 ou 7 anos acabou a brincadeira, como é que a gente vai seguir daqui para frente, né? Porque, como você falou, a brincadeira estimula a criatividade, ela abre muitos caminhos para que a gente possa desenvolver tudo aquilo que a gente tem vontade, né? Através da criatividade que ela estimula na gente. Então, acho que quem brinca consegue manter isso por mais tempo ao longo da vida, né? Legal, muito bem. E assim, no nosso bate-papo, né, que a gente estava conversando de manhã sobre esse primeiro brinquedo da criança, eu comentei que para mim, né, foi muito interessante essa questão do cordão umbilical, porque na minha cabeça, né, até pensando um pouco na questão da Amy Pickler, o primeiro brinquedo da criança, para mim, era a própria mãozinha, né? Eu já pensei que, assim, daquela questão da música, né, da história, que desde bebê, desde o ventre materno, essa criança já constrói conhecimento, esse bebezinho já é produtor de cultura, né? Ele já começa a construir esses conhecimentos. Mas eu nunca tinha me atentado na questão da brincadeira dentro do ventre, né? Para mim era depois, que aí a primeira mãozinha passou a mão, opa, algo passou aqui, né? Então a criança começa a brincar com essa mão, a chupar o dedinho, né? Perceber o pezinho. Mas o cordão umbilical eu achei o máximo. Coisas de amiga Patrícia. É um estudo que vem antes. É interessante que, por exemplo, depois tenham outros estudos também, porque como eu estou nessa área de transtornos, então eu acabo me interessando muito pelo brincar, que é o que a gente vai falar aqui. O brincar, inclusive, no meu caso, ele é terapêutico, né? Então eu preciso entender muito dessas coisas que acontecem com as crianças. Então, por exemplo, num desses estudos, um outro, né, está dizendo que as crianças que provavelmente são sempre estudos, tá? São teorias, não é nada fixo ainda está sendo estudado. Mas tem um tanto de população que mostra que, de repente, essa criança, esse bebê que mexe muito na barriga da mamãe e se enrolou lá na situação do cordão, ele já mostra ali uma personalidade, um comportamento mais agitadinho, talvez uma hiperatividade. Aí tem uns estudos falando dessa situação também, né? Um bebê mais acelerado. Então, tem muita gente boa na pesquisa. Eu acho que agora, com toda essa situação de quarentena, pandemia, né, as ciências, de um modo geral, elas vão acabar sendo mais valorizadas, né, porque essas pesquisas são todas ciências. E é importante que a gente tenha, e eu tenho uma professora que ela fala assim para a gente, agora é o momento da gente pegar o que é ciência e colocar em prática. Então, assim, quem está só acostumado a fazer ciência, geralmente só quer fazer ciência. E quem está na prática, que está na lida, nós, né, vamos dizer assim, a gente quer resultado. Então, a gente tem que unir as duas coisas. Quem estuda ciência, colocar em prática aqueles resultados. Né? Ela sempre fala isso para a gente, eu acho bem bacana. É ela que traz esses estudos para a gente. Bom. Ô, Paty, alguém escreveu, a Daiele, né, nossa parceira também, ainda, nossa professora lá de computação, foi minha parceira na live da semana passada, também está participando do nosso desafio aí do preparatório, comentou que o curso travou, que a nossa fala travou. Só queria ver se mais alguém, talvez às vezes a internet, eu perguntei para a Vanessa, ela falou que deu uma travada, mas queria saber se já voltou, se vocês estão ouvindo bem a gente. Para mim está tudo bem aqui. Para mim também está ok. As então, imagens estão ótimas, o som está ótimo. Então vamos seguindo. Às vezes, assim, gente, esse desafio de internet, eu fiquei quase uns 40 minutos hoje com a minha operadora aqui para a gente fazer teste, desliguei, liguei de novo, pedi aumento de megas, mas só na sexta-feira, mas enfim, né? Eles têm que trocar o aparelho, mas ele falou para mim que estava ótimo, então vamos tentar, né? Acho que hoje todo mundo aqui está normal, já colocaram, a Dai falou que está travando bastante, mas a Vanessa falou que agora voltou. Carol falou que está normal, então vamos seguindo aí, né? Depois está oscilando. Infelizmente, assim, é muita gente
usando a internet ao mesmo tempo, né, gente? Você podia falar, muita gente acessando a nossa live, né? Então, não, nós temos 25 pessoas assistindo. Também, né? Muita gente querendo aprender com a gente aprender com as pessoas, né? Porque essas perguntas que o pessoal vai mandando é importante para a gente. Isso aí, também pode colocar as perguntas, se for o caso, aí que a gente vai conversando. Agora, a gente, nessa nossa fala aí, um pouquinho, que nós iniciamos, tem uma fala que nós vamos, do Winnicott, que nós vamos, inclusive, já fizemos até um postzinho, depois a gente deixa ela na íntegra para divulgação, a Vanja até me mandou, que ela fez, mas aí eu queria que a Paty comentasse um pouco, né, sobre, eu sei até de cor, viu, Paty, não preciso nem olhar o slide, né, que é no brincar e talvez para você falar. Então tá. Que é no brincar e talvez apenas, vamos lá, que é no brincar e talvez apenas somente no brincar que adulto ou criança flui em sua liberdade de criação. Acertei? Acertou, é isso mesmo. E é bacana que você lê para mim, porque eu não estou conseguindo acessar os slides aqui. Eu não consegui encontrar no meu computador. Tem tanto arquivo que eu não achei, tá? Quem faz? Mas tudo aqui na caixola. Tá tudo que a gente está fresquinho, a gente está conversando disso. Ontem eu dei uma aula sobre isso, né, praticamente, então tá tudo aqui por cima. Então, essa frase do Winnicott eu também adoro, né, é um dos meus autores favoritos. Quando alguém me pergunta qual que é a sua abordagem, eu falo, gente, eu sou um pouco winnicottiana, porque realmente ele tem um conhecimento da relação mamãe-bebê, né, muito peculiar. Né, há uma situação, não que os outros autores não sejam, mas ele pensa muito nessa coisa da mãe suficientemente boa, a mãe normal, comum, que comete erros e acertos, mas ela está ali presente para ajudar a criança, para ser base, para atender aquela criança necessidades que ela precisa. E o Winnicott, ele observou, assim, ao longo da profissão dele, porque o Winnicott, ele era médico, tá? Depois que ele seguiu ali para a sequência ali da psicologia, ele percebeu que as crianças que brincavam, e os adultos que brincam são mais felizes, e que isso provoca um desenvolvimento tal, né? E como a Bruna mencionou, muitas vezes a gente esquece de brincar, a gente perde o estímulo, mas que é extremamente importante voltar a brincar, né? Em todos os momentos. Quando tiver o dia, falando do dia do aniversário do Winnicott, eu também pretendo colocar alguns posts para falar dele, porque realmente ele tem coisas muito bacanas. Legal. Tem frases de efeito, assim, muito respeitoso com as mães e com as crianças, né? Eu acho legal que quando ele fala, né, sobre o adulto, nós, agora, nesse período de quarentena, um montão de pais se deparou com o filho, né? Num período muito maior e com bastante dificuldade para desenvolver, né, atividades, não só atividades que as escolas mandam, mas atividades para preencher realmente esse tempo livre que todo mundo começou a ter. Então, a gente vai crescendo, vai sendo desestimulado, depois alguns vão perdendo o interesse, e é legal que a gente resgate isso, né, no adulto, para que ele também consiga passar isso para o filho, porque uma família que brinca junto, ela estreita muito o laço dela, né, e eles conseguem compartilhar momentos realmente inesquecíveis. Tem criança que acha que o pai não sabe brincar, que vê a mãe pulando corda, ou vê o pai fazendo alguma atividade e fica surpreso, porque a gente, no dia a dia, a gente compartilha muito pouco tempo, né, de lazer, assim, tempo livre, da gente estar ali desconstruído de tanta conduta social que a gente é colocado, para a gente realmente vivenciar essas atividades com as crianças, de uma maneira natural, né? Nesse momento de quarentena, né, que a gente ainda está vivendo, os pais, tudo bem, eles têm, muitos pais estão home office ainda, né, tem mais a situação. As crianças, elas ficam encantadas, e não é quantidade, eu sempre falo isso para os pais, não é quantidade. Não é você brincar das 8 da manhã até as 10 horas da noite, não é isso. Mas é você dividir o dia com pequenas rotinas e dar atenção e foco para brincadeiras simples, coisas muito simples, tipo ajudar a fazer caça-tampa de potes. Pote plástico, gente. Tem coisa mais difícil quando a gente abre a gaveta de pote, ou lugar de pote. Achar a tampa do pote, isso já é uma brincadeira. Isso toda brincadeira. E é uma brincadeira inclusive, porque você consegue pegar qualquer criança, né? Vamos achar o potinho quadrado, redondo, a tampinha azul, a tampinha roxa. Eu falo pote porque eu tenho vários plastiquinhos, né? Várias gavetas com pote. E aí já é uma oportunidade para os pais poderem brincar com os filhos. Né?
fazer atividade, por exemplo, aqui em casa a gente está dançando, né? Às vezes a gente dança. E eu não tenho criança, aqui eu já tenho adultos, mas a gente vai contornando, vai criando, né? E quanto mais tempo a gente tiver com essas crianças agora, nesse momento, vai ser inesquecível para o desenvolvimento deles. Opa, cadê a Bruna? Bruna caiu. Oh, meu Deus, daqui a pouquinho ela volta. Ela volta, né? Ela volta. E continua, Cris, eu até perdi o raciocínio. Não, fique em paz. Não, e aí me fez lembrar um pouquinho, né? Você está falando da questão dos potes, né? O quanto que essa questão dos brinquedos, que teve uma época, a gente até bateu um papo, a Bruna tá voltando, deixa eu adicionar ela. Tudo bem, Bruninha? Opa, oi, Bruna. Não foi pequena. Tá tudo inteiro? Não quebrei nada. É o termo que a gente usa para uma criança, né? Se pensar por uma criança, eles levam ao pé da letra. E a minha avó também. E esses dias eu estava aqui numa reunião e ela sentadinha no sofá, lá assistindo televisão. De repente eu falei assim, fulano caiu. Aí minha avó, quem? Quem caiu? E a criança, ela leva a palavra ao pé da letra, né? Então, tá de tudo bem, né, Bruninha? Tudo sob controle, eu acho. A gente estava só concluindo a fala, Bru, da oportunidade de usar brincadeiras simples no dia a dia aí, né? Com as crianças, como, por exemplo, eu falo, caça a tampa dos potes, né? Até porque eu acho que eu tenho dificuldade de achar as tampas. Então, se eu tivesse criança pequena, eu já ia, né, usar isso como argumento. Cuidar da plantinha, fazer pequenas tarefas domésticas, atividades da vida diária, né? Na educação inclusiva, né, na brincar inclusiva, a gente usa muito esse termo de atividades da vida diária, os ABDs, né? Porque para uma criança com transtorno, uma criança que precisa ser incluída ali, até mesmo no ambiente de família, ela muitas vezes precisa aprender as coisas básicas que ela não tem essa estrutura pronta, então nós vamos ensiná-la, nós família, nós terapeuta. Então, por exemplo, escovar o dente, a higiene íntima, cortar um pãozinho, lógico, é um monitoramento ali de uma pessoa, de um adulto, né? Lavar uma louça, secar uma loucinha, guardar talher na gaveta para uma criança com transtorno, gente, trabalha tudo, trabalha identificação, sequenciação, ordem, geralmente eles são muito organizadinhos, né, assim, na sequência, trabalha textura, o sensorial daquele talher, se é quente, se é gelado, se está molhado, se está seco. Então, tudo isso é terapêutico, um tanto, mas também é um tipo de brincadeira, dá para a gente fazer. Né? Eu acho que a gente fica tão preocupado, porque hoje a gente vive num mundo muito tecnológico, né? Então, tão preocupado com recursos, brinquedo, tecnologia, grandes brincadeiras, e a gente esquece que, às vezes, nas pequenas interações, a gente consegue alcançar grandes resultados, né? Igual você está comentando de guardar os talheres. A minha mãe, eu espero que ela esteja me assistindo, ela fazia o jogo das meias, olha só, e a gente adorava, até a gente descobrir qual era a função, né? Então, ela jogava aquela pilha de meia no sofá e colocava eu e a minha irmã para competir. Então, quem conseguisse achar mais par de meias era a vencedora da brincadeira. No fundo, ela só queria que a gente guardasse, né? E separasse. Sim, mas, para a gente, aquilo era muito divertido, era muito legal fazer. Então, é de lembrar de pequenas coisas, que às vezes a gente não precisa ter tanto material, porque a internet ela é muito legal, mas às vezes a gente acaba vendo recursos que a gente não tem, e agora a gente não tem como achar, porque os lugares estão fechados, e acha que a gente está num beco sem saída, e não está, né? A gente tem muita atividade legal que pode fazer só com o uso da criatividade. Meninas, deixa a Paty concluir sua fala, Paty. Não, que a gente está falando sobre isso mesmo. A gente está falando sobre o brincar, né? E eu, por conta do acolher também estar envolvido com o idoso, às vezes, o termo brincar fica muito infantilizado. Então, hoje em dia, a gente pode chamar os termos de desafios, né? De desafios, que é o idoso, a gente tem trazido assim, a gente tem até várias experiências aí do pessoal da Santa Casa, fizeram várias atividades com os idosos, tem vídeos postados na rede, e eles chamaram de desafios. Eu falei, nossa, que interessante. Né? Com a vovó, funciona legal, ela não se incomoda, mas talvez alguns idosos se incomodam. E a gente tem uma pergunta aqui bem interessante, o Marcelo Alexandre, ele colocou algo bem importante, e ele já pediu, dá para a gente responder, por favor.
Ele falou que ele é pai, né, de jovens, de adolescentes, e eles gostam muito de brincar de montinhos, aquela coisa de um deita e os outros vão deitando por cima. Acho que é isso, tipo, né? E aí ele queria saber se isso se é recomendável, né? Se tudo bem brincar de montinho. Tudo bem que está lá na frente, na nossa conversa um pouquinho, mas, né, no nosso bate-papo aí, mas eu acho que vale a pena dar essa atenção para o Marcelo. Ele está perguntando se para os filhos adolescentes isso é recomendável, né? Ele queria saber a opinião de nós três. Olha, você começa, Paty? Então tá, vai você. Olha só, eu vou até falar mais da minha vivência como mãe, né? Vamos lá. Eu passei por um período aqui com os adolescentes e os vizinhos, né, aqui no condomínio, que eles tinham uma brincadeira chamada futebol americano. Tá? Então, eles iam no parque, lá eles ficavam com não era nem bola de futebol americano, nada, era um objeto que eles mesmos fizeram, tipo colocando várias meias juntos, papel, entendeu? Uma coisa bem, uma garrafa PET, e aí aquilo ficava com quem segurasse. Oi. Travou fala da Paty. Travou, né? Sim. E aí perdi, acabava. Travou um pouco, só fala, Paty. Esperar voltar. Tá, vamos esperar voltar. Tá tudo bem aqui. Depois você explica. Põe seus filhos para jogar o futebol americano e põe o vídeo. Agora eles estão todos adultos, provavelmente eles não vão querer. Mas, assim, aqui, o dilema aqui ficava da gente entender se isso era saudável ou não para as crianças. Porque brincava menino com menina, às vezes machucava, às vezes não machucava, e tinha o mais forte, o mais fraco e tudo mais. Então, assim, pensando na psicologia, assim, geralmente, adolescente, eles, quando chegam na adolescência, eles se afastam um pouquinho do contato com a família, né? Eles se voltam mais para os amigos, né? O meu objeto de amor, a minha atenção fica com o meu grupo, que é semelhante a mim, ele é mais importante, ele se torna transitório, isso, rapaz. Não é para o resto da vida, não, mas no período da adolescência, o jovem, ele precisa se afastar da família, precisa se afastar desse pai, dessa mãe, para poder conhecer outros objetos, outras pessoas, outras coisas, até mesmo para ir construindo personalidade e recheando aquele ser, tá? É um processo natural, isso. Então, já que os seus filhos conseguem aí fazer montinho, e eu entendi que a pergunta os filhos brincando com o pai e a mãe, todo mundo fazendo montinho, é isso? Ele falou que ele gosta de brincar, pelo que eu entendi, é isso. Eu sou o pai e tenho uma dúvida. Vocês acham recomendável brincar das nossas brincadeiras como montinho? Né? Alguém está deitado, as pessoas deixam em cima, né? Para distraí-lo. Né? Para distraí-lo. Sim. No geral, eu particularmente, aqui da minha parte, eu acho que seria saudável, justamente porque essa fase é uma fase que os jovens, eles não querem ter contato com esses pais, assim. Eles preferem os amigos, então é um meio de estreitar laços, né? É um tipo de brincadeira, e eles gostam de brincadeiras, às vezes eu falo brincadeiras mais brutas, né, mais agressivas, mas não são, que eles gostam de brincadeira de movimento, gente. Jovem é vida, jovem é energia, né? Então, eu acho adequado, sim. Se é prazeroso, é importante entender, é prazeroso para o pai, é prazeroso para as crianças, é prazeroso para os filhos, pronto, né? Tá feita a brincadeira. Prontinho, eu acho que se tá todo mundo... Primeiro eu queria dar parabéns para um pai que consegue brincar com o filho adolescente ainda, porque é igual a Patrícia falou, eles vão se distanciando naturalmente, isso é tão fácil. Eu acho que o meu travou. Não, voltou, Bruno. Eu vou continuar mesmo, se travou. Pode falar. E é importante manter esse laço. E como você finalizou, a brincadeira, ela tem que ser saudável para quem brinca e para quem está brincando, promovendo a brincadeira e recebendo a brincadeira. Então, acho que se está todo mundo se divertindo ali no mesmo ambiente, eu acho que está tudo bem para todo mundo. Porque o máximo que vai acontecer é alguém se machucar. Mas o se machucar faz parte, né, do processo de brincar. Às vezes acontece, mas acho muito recomendável sim.
Era uma conversa nossa, né, sobre isso, né, Paty? Sobre essa questão. A gente estava falando de no se arriscar na brincadeira, né? No nosso, no nosso dar chance de se machucar. No nosso bate-papo da tarde, da manhã, a gente estava falando disso, né? Peraí, para eu ter uma noção, vocês já brincaram de montinho? Ele perguntou se a gente já brincou, Marcelo Alexandre. Não, eu nunca brinquei. Eu não brinquei, Marcelo, mas deve ser muito interessante. Eu já vi, mas só brinquei de abraços coletivos, né? Ai, muito bem. Legal. Aí ele falou que ele queria saber das 3 também. Legal. Eu nunca brinquei. Mas é interessante. Só dele conseguir. Não. Só de conseguir desenvolver os filhos adolescentes. Mas, assim, a gente brinca muito aqui em casa, a gente dá os abraços coletivos, né? A questão dos abraços, meus abraços são bem longos, mas de montinho, não. E eu também acho bem saudável, né? Eu não falei, não dei minha opinião, achei que era para as 3, mas eu acho bastante saudável desde que todos... Voltou. Desde que todos estejam, como você falou, seja agradável para todos, né? A brincadeira, ela tem que ser prazerosa para todos, senão ela deixa de ser brincadeira, né? Ela já, né? Às vezes tem aquela coisa, não, mas deixa de ser chato, todo mundo está gostando, mas se não, né? Por exemplo, cócegas. Cócegas é uma coisa que para alguns é muito legal, para outros é insuportável brincar de cócegas, né? Eu descobri esses dias que as cócegas eram instrumentos de tortura. E aí, como as pessoas ficam rindo, as pessoas achavam que elas gostavam. Deu para ouvir toda a minha fala? Porque aqui travou. Caiu um pouco, mas acho que deu para você. Mas acho que deu, o principal deu. Mas antes de eu voltar, eu estava ouvindo aqui que ele perguntou se a gente já brincou, né? E eu estava aqui louca no celular, deixa eu responder, deixa eu voltar. Você já brincou, porque já, quando antes de começar a trabalhar em hotel, eu passava todo o Natal na casa da minha tia, né? E lá a gente tem um monte de prima, na base de uns 6 primos, mas eu e minha irmã juntava um pessoal legal. E todo dia, no dia 25, a gente dormia lá, né? Dos 24 para 25, quem acordasse por último era quem ficava embaixo do montinho. Então, era um evento. Quando a gente dormia junto, quem ficasse por último, acordar por último, levava. Então, era uma brincadeira tradicional na minha família. Muito divertida. A gente tem um monte de foto dessas assim. E eu acho muito legal, sim, muito divertida. Muito bem. Legal. Bruna, só falando uma informação, teve uma aluna nossa, a Vera, que falou, a Sônia Regina, falou que você está brincando de esconde-esconde com a gente, tá? Também, né? É verdade. Tá brincando de Adorei, esqueci de falar disso. Pregando pecinhas, né? Na nossa pauta, a gente tinha falado um pouquinho dos conceitos do brincar. Porém, assim, a gente já foi falando aqui no nosso bate-papo, né? Que brincar é todo aquele que está disposto o brincador, aquele que brinca, que se diverte, né? No dicionário, brincar tá divertir-se infantilmente. Brincar significa isso. E aí, se a gente pensar, eu gosto muito de uma fala do Lino de Macedo, tem um livro dele que chama 4 Cores, Senha e Dominó. Foi meu livro de estudo do meu TCC na época da pedagogia, sobre a importância do lúdico como um facilitador do raciocínio lógico-matemático. E o Lino de Macedo fala muito, né, baseado nos estudos de Piaget, o quanto que é importante para a criança vivenciar o brincar, né? E aí o brincar desde o bebê, desde o jogo do exercício, que Piaget chama de 0 a 2 anos, né? Como nós agora na área da tecnologia, nós estamos totalmente no jogo de exercício, aprendendo como que as coisas funcionam, né? Funcionam. Por isso que a gente se encanta tanto, né? Dos 2 anos até os 7, as crianças vivem o jogo simbólico, o jogo do faz de conta. E dos 7 anos em diante, a gente vive o jogo de regras, né? Por isso que as crianças entendem melhor as propostas dos jogos de regras. Mas o que o Lino de Macedo defende? Que nós devemos praticar todas essas fases dos jogos nossa vida inteira. Né? Ganhou um celular novo, de princípio você pratica o jogo de exercício. Sim. Você, né? Enfim, depois ele se torna um objeto de um jogo de regra, ele serve para o que funciona para o seu serviço.
Mas e aí ele fala algo que muito bacana, que pouco nós, adultos, fazemos, que é praticar o jogo simbólico, o jogo do faz de conta. Essa coisa do brincar, né? Então, essa coisa da fantasia, do brincar, né? Em casa, montar cabana, assim, eu curto demais esses filmes. Acho que tem um filme que chama Faz de Conta que Acontece, acho que é isso, que o pai brinca de um monte de coisa com a filha, né? E é legal essa família que entra na história, né? Isso é muito bacana. E aí gostaria que a Paty agora falasse um pouquinho aí pra gente do brincar inclusivo, né, Paty? Que a gente falou do brincar. Isso, então, essas brincadeiras todas que o Macedo está falando, que a gente deveria fazer ao longo de uma vida, né, eu acho, inclusive, por exemplo, eu me sinto, né, muito assim, pessoal, com essas tecnologias, porque eu não sou dessa geração, costumo dizer que eu sou analógica, do século passado, coisa e tal. Então, eu tenho aqui as minhas certas dificuldades para poder entender e usar essas ferramentas, mas aprender essas ferramentas, como o Piaget está dizendo, e eu estou aí nessa primeira fase, sim, é encantador, é fascinante, porque a gente vai, em cima delas, criando outros projetos, né? Então, assim, bem básico do que a gente está fazendo aqui. A gente começa aqui, vai alcançando o outro, brinca mais um pouco, vai alcançando o outro. Estou falando brincar no sentido de aprender, que é o que a gente está fazendo. Mas uma criança de inclusão, uma criança com transtornos, e aqui eu estou pensando não só no transtorno espectro autista, mas outros transtornos, né? Uma criança com DI, uma criança com TDAH, assim, de repente mais agitada, no sentido da hiperatividade, porque a hiperatividade acaba tirando muito do foco e da atenção da criança, então brincar para ela é muito rápido, então ela nem se aproveita, porque a gente está falando de um brincar aqui, que ele é prazeroso, gostoso, mas que ele ajuda no desenvolvimento, né? A gente está linkando o que é prazer e os benefícios disso, e aí tem toda a ciência, está aqui nós, 3 profissionais de áreas diferentes, né, confirmando que é verdade, que realmente brincar é muito poderoso. A gente tem uma semana internacional, né, uma semana mundial de brincar, né, tem vários, em todas as áreas tem gente pesquisando sobre isso. Então, porque brincar é natural. Agora, uma criança que tem transtorno, ela já vem com uma alteração, né, no geral, e aí a gente usa o brincar para ela como um instrumento de intervenção. Você vai auxiliá-la a entender o brincar, porque a vontade de brincar, mesmo as crianças que têm aí, sei lá, mutismo seletivo, mesmo aquelas mais quietinhas, mesmo uma criança autista que não cruza o olhar ali, que ela não é receptiva, né, ela não cruza o olhar com outra criança, o corpinho dela não consegue dizer, eu quero brincar com você, ou ela não tem atitude de brincar de uma maneira que a outra criança entenda que ela quer brincar. A comunicação, a linguagem está diferente. Então, o que a gente procura fazer com brincar inclusivo? Dar brinquedos ou oferecer estratégias de brincar para que ela entenda a função daquele brinquedo e para que as duas crianças, a criança com ou sem transtorno, consigam brincar juntas. E o ambiente escolar, que eu queria falar um pouquinho disso, porque eu acho que a inclusão acontece ricamente na escola, seja como for, seja escola pública, escola privada, mas é lá na escola, naquele ambiente de socialização, naquelas trocas que as crianças sem transtorno e com transtorno conseguem desenvolver, né? Então, assim, uma criança com transtorno, quando ela está com a gente brincando, e os autores falam isso, né, assim, eu estudo a Chamate, que é alguém que eu gosto muito da psicopedagogia, que ela fala que a gente tem esse poder, né, de pegar um carrinho, por exemplo, né, uma criança autista vai pegar um carrinho e ela não vai usar nesse sentido espontaneamente, né, entender a função das rodinhas. Provavelmente ela vai virar aqui e vai ficar rodando, porque esse movimento giratório é o que chama a atenção dela, é o que traz para ela prazer no brinquedo, no brincar. Mas a gente não impede isso, não. A gente deixa ela brincar, ok, que é importante, ela está se desenvolvendo, mas a gente mostra para ela que ele tem uma outra função também, né? É importante a gente pensar se a gente não quer desconstruir a criança com transtorno, a gente não quer eliminar o transtorno dela, não é isso. A gente quer só mostrar para ela que ela tem outras oportunidades de brincar, e de se comunicar e de interagir, né? Pelo menos assim, eu acredito muito nesse trabalho. Eu não estou para consertar a criança, não é nesse sentido. É para mostrar a possibilidade da gente fazer um outro tipo de atividade. E aí ela vai aumentando o repertório, vai criando habilidade, né?
vai tendo interesse em brincar, vai aprendendo a se comunicar melhor, né, de uma forma que o outro, né, criança, entenda, né, aí até a Cris mencionou quando a gente fez a reunião de manhã, né, que às vezes tem criança, eu não tenho vivência de sala de aula, né, gente, eu não sou professora, assim, para sala, mas a Cris comentou das vivências dela com crianças, assim, com transtorno, que tem um comportamento um pouquinho diferente, né, e eu mencionei, inclusive, de uma escola que eu visitei até recente, né, não faz muito tempo, não, foi em outubro, uma escola pública, onde a professora, para poder incluir essa criança na sala de aula, uma criança com autismo, ela criou, né, brilhantemente, um instrumento muito legal, porque o autista não conseguia, as crianças queriam brincar com ele, mas como ele não focava a visão, o olhar, então as crianças entendiam que ele não queria brincar, que ele era chato, que ele não quer brincar, que ele quer ficar sozinho, porque criança não tem filtro, né? Não quer brincar, brinca. Não quer brincar, não brinca, eles entendem. Vai parte que chama o próximo, vai para, né? Vai é a vida que segue. E aí ela fez com aquele isopor de bandejinha, que a gente tem as coisinhas de mercado. Ela fez com as crianças, fez uma oficina, confeccionou algo que as crianças conseguiam colocar aqui, as outras crianças, e a criança com autismo, né? Todos eles usando. E aí a professora mostrou para as crianças que não precisava virar o rosto para poderem ser vistas, né, assim, para poder continuar uma comunicação. Então, ela fez uma atividade que ela conseguiu incluir a sala toda, né, para entender que aquele amiguinho, especificamente, não, quando chamado, ele não atendia para olhar, para direcionar, porque a gente tem uma cultura onde a gente precisa muito do olhar do outro, né, a fala do outro, o olhar do outro, e às vezes com uma criança que tem TEA, a gente não vai conseguir isso de imediato, com o tempo, sim, mas de imediato, não. Então, eu achei fantástico essa possibilidade da professora. Ela criou um ambiente inclusivo, com muito pouca ferramenta, mas com muita vontade de se acertar. Né? Assim, para mim foi encantador. Perfeito. Queria dar essa palavrinha que a gente conversou de manhã, né? Eu achei super bacana. Porque a brincadeira, ela também é uma ferramenta de inclusão, né? E muitas vezes o que a gente vê na escola ou a gente vai fazer uma atividade para o grupo e a atividade para quem tem algum transtorno separado, né? E às vezes a gente acaba até promovendo a exclusão, né? Pensando em seres individuais. E esse é um exercício puríssimo de empatia também, né? É uma brincadeira que faz o aluno, o colega de classe, se colocar no lugar do outro. Como que funciona para ele, né? E às vezes a gente também poderia fazer isso, mesmo que não tivesse alguém com nenhum tipo de transtorno dentro da sala, né? De entender como cada indivíduo funciona dentro daquela brincadeira. Porque quando você fala também que ele usa o objeto de maneira diferente da sua função principal, a criança, quando novinha, ela também usa, né? Às vezes ela pega o carrinho e rola, mas ela joga o carrinho, ela roda, gira as rodinhas, ela cria um robô. Então, as crianças, elas têm essa habilidade, né, de transformar um objeto naquilo que ela quer. Né? A Kishimoto fala bastante disso, da interação, que o objeto é aquilo que a criança projeta nele. Né? Então, é uma ferramenta que eles também conseguem se unir e promover mais uma vez a inclusão, porque eles falam a mesma língua. É a gente que, às vezes, que está de fora, que não está sabendo falar, ou sabendo olhar, né? E até, meninas, pensando nisso do que vocês estão falando, ele só, na verdade, vai totalmente ao encontro que o Lino de Macedo fala, né, sobre a questão dessa, e a própria Piaget também, Vygotsky também traz isso, né, o quanto que é importante eu mudar a função, né, função social do objeto, e aí nós adultos, nós perdemos muito isso, né, então para a criança, quando a gente pensa em inclusão, tem alunas nossas aí, sabe que quando eu trato sobre isso, né, só falo, né, trago a questão da importância da inclusão na educação, todos nós somos casos de inclusão, todos, porque cada um tem a sua especificidade, né, cada um de nós aprendemos de um jeito, tem uns que são mais visuais, outros são mais sinestésicos, outros são mais auditivos, então o educador, né, que é preocupado aí em atingir a todas as crianças, né, a todos os seus alunos, seja crianças ou adultos, atingir todos os alunos, a gente precisa ter essa preocupação,
de trabalhar todos os canais de comunicação, né? Visão, né? A audição, e aí a inclusão se torna mais claro que é desafiador. É desafiador, fato. Mas eu preciso pensar em algo onde eu inclua todos, onde trabalha a empatia, né? Então, é só eu acho bárbaro isso. Um adendo aí. E aí, né, pensando... Quer concluir alguma coisa, Paty? Isso? Eu queria falar uma coisinha que eu percebo, assim, quando eu visito algumas escolas, né? Primeiro porque eu acho que as escolas da rede, de verdade, elas fazem um trabalho muito bom, principalmente as EMEIs, né? As que eu acompanho, porque geralmente é onde as crianças começam a ter os diagnósticos ali, né? Quando vai para a escola. Né? E por que o diagnóstico começa quando acontece lá, quando as crianças vão para a escola? Porque quando está no ambiente família, né, quase tudo que a criança faz é ok. A gente não está tendo um olhar de um profissional, ela não precisa interagir com outras crianças muitas vezes, né? Ela brinca mais sozinha, está mais com adultos. Aí vai para a escola e começa a ter dificuldade de interagir, não consegue dividir coisas, tem comportamentos um pouquinho diferentes, e geralmente o profissional da educação infantil está de olho nisso, aí chama os pais, conversa, faz encaminhamento, né, essas coisas. Então, o que é interessante que eu vejo nas escolas? E as professoras, né, porque a gente tem muitos problemas, eu sei, de formação, de capacitação, de formação, a gente tem aí o Acolher, que acaba aqui na cidade, nesses anos todos, fazendo muitos cursos bem interessantes para dar suporte para os professores, trabalharem com as realidades em sala de aula, mas eu vejo que o processo de inclusão, ele está muito mais, essa é a minha percepção aqui, do lado aqui da psicologia, tá? Eu que vou visitar a escola para poder fazer o material, ou fazer o planejamento com essas crianças, com os professores, com a escola. Eu vejo que muitas vezes é muito mais uma questão de empatia, interesse mesmo do profissional professor, né, em ajudar aquela criança a se desenvolver. Porque a técnica, o que vai funcionar, o que não vai funcionar, como faz, isso tudo vai ser no dia a dia. E são sempre, como a Bruna falou no começo, são metas menores para resultados maiores. São as coisas mais simples, as mais objetivas, né? As professoras que podem contar aí com auxiliar de sala, né? Porque realmente, na rede, a gente, para ter uma criança com transtorno dentro da sala de aula, seja qual for o diagnóstico, para poder fazer inclusão, é necessário, aí aqui eu levanto essa bandeira, porque é necessário pelo menos uma professora auxiliar, porque só a professora regular, né, aí fica muito difícil para ela. Ela, enquanto profissional, ela vai ter muito mais dificuldade. Mas se tem ali as crianças, mais a professora auxiliar, muitas vezes consegue um acompanhante terapêutico para a criança, aí é perfeição, né, gente? Aí a lei toda funcionando, né, mas a gente já tem algumas coisas, aí é lindo, né, o sonho. É o sonho da Poliana, vamos pensar, né? Mas tá na lei, a gente tem que buscar tudo isso. Eu vejo que, no geral, a escola que está interessada em fazer inclusão, ela não precisa fazer grandes ajustes, eu não estou nem falando nem ajuste financeiro, viu? Não é, porque as crianças, elas gostam muito de materiais adaptados, com sucatas, elas adoram. PET, garrafa PET, EVA, essas coisas eles adoram de materiais, eles estão muito bem com isso, o não estruturado. Então, eu vejo que fazer inclusão é muito mais um querer fazer. Eu estou disposto a entender por que ele não consegue me olhar, por que ele baba, por que quando ele fica bravo, ele baixa a cabeça, por que ele morde a mão, por que Por quê? Eu acho que fica muito mais nisso, né? É muito mais uma vontade de querer fazer, estar disposta a fazer. Aí você vai procurar curso, você vai procurar material com colegas, pedir orientação, né? Quando a família tem um psicólogo, ela pode utilizar isso, a gente faz essa troca, que é mediação escolar, a gente tem que fazer, eu pelo menos faço, eu acho que é muito legal, trabalhar em parceria, porque sozinho a gente não faz nada, né? Mas eu vejo que incluir as crianças, ela é muito mais uma vontade pessoal, uma disponibilidade. Com certeza. Queria deixar isso. Com certeza. Eu fiquei feliz que você retomou esse ponto do exemplo que você deu, né? Que com um material muito simples a gente consegue fazer um exercício muito funcional e muito rico, né, nessa vivência. Então, eu sempre reforço isso, para de achar que é só o material com glitter, com brilho, com isso, que vai fazer ser uma prática efetiva.
porque a gente às vezes fica muito no visual e às vezes a interação, a prática é pouco efetiva ou dura muito pouco, né? Porque a criança não fica ali muito tempo na atividade. Então, para a gente entender que às vezes o simples ele vai te levar a um resultado muito maior mesmo. Bom. Bru, não, só um adendo do material. Agora, no currículo da cidade de São Paulo, né, eles têm chamado os materiais caixas, potes, enfim, coisas do cotidiano, né, de materiais de longo alcance, né, se pensar, porque a criança tem grandes possibilidades, uma caixa pode virar uma infinidade de coisas, né, ela vira uma cabana, ela vira um carrinho para empurrar, enfim, eu tenho um vídeo sobre o menino e a caixa, uma coisa assim que é incrível, que aquela caixa vira tudo naquela família. Você conhece? Depois, se a gente achar, vou ver se a gente compartilha. Então, a prefeitura tem chamado hoje, né, no currículo, sobre materiais de longo alcance, que antes chamava de materiais não estruturados, e agora a gente chama de materiais de longo alcance. Isso faz todo sentido, né, que trabalha todo esse mundo aí da imaginação. E agora o brincar heurístico também traz um pouco disso, né? Tem até teoria estudando sobre isso já. Então, é bem interessante a gente pensar nisso. E aí, falando... pode falar, Paty. Esse brincar dos materiais de longo alcance que você está falando da caixa, remete a gente pensar que é o brincar da Semana do Brincar, né? Que é o brincar livre, né? É esse brincar livre, né, que os autores falam tanto que é necessário, esse que é espontâneo da criança. Isso. Ela que é a dona da história, ela que escolhe se a caixa vai ser caixa, se vai ser baú, se vai ser um avião, se vai ser um trem, né, se vai ser uma pessoa, se vai ser um sentimento. Né? Na clínica é muito interessante, as crianças brincam com objetos e dão nome dos sentimentos, isso é fantástico. Gente, terapia é coisa linda, né? Olha, que é o que a gente fala, que a gente sempre está um pouco brigando o pessoal aí da área do lazer, né, o pessoal da educação física, porque a gente defende, a gente olha a ferramenta como o brincar com o fim em si mesmo, né? A gente sabe que a brincadeira vai desenvolver uma infinidade de coisas, mas ainda defendendo a brincadeira com o fim em si mesmo, de livre escolha. Então, eu não lembro mais agora quem de nós que falou, que a criança, quando o outro não quer brincar, ela respeita e vira as costas e vai embora. E tá certo, porque às vezes a gente promove uma brincadeira, a gente pensa lá na brincadeira. Não, eu vou usar esse material, essa brincadeira é muito legal. E chega lá na turma, não é tão legal assim. Às vezes a criança não desenvolve o mesmo interesse. E a gente quer ficar forçando a criança a brincar. Então, não, tem que brincar, tem que participar, vem aqui, porque você não quer. E aí, porque ela não quer, ela pode não ter se interessado realmente na brincadeira, pode ser uma brincadeira que não está adequada para a faixa etária dela, e pode ser um dia que ela não está, que ela está cansada, ou um dia que ela passou por algum momento de estresse em casa e não quer compartilhar. Então, a gente também precisa desacelerar um pouco o nosso lado e dar essa abertura. Eu entendo que às vezes na escola é um pouco mais difícil, mas de dar essa abertura para a criança aprender a escolher, porque é ali que ela vai também se formando para a preparação da vida adulta. Senão, quando ela for grandona, ela não vai conseguir escolher qualquer coisa que seja, ela precisa ter essa autonomia, né, de saber o que eu quero, o que eu não quero, quando eu estou à vontade, quando eu não estou. A gente também precisa começar a olhar um pouquinho mais esse lado do brincar livre, do estar mais à vontade, porque ali também ela começa a compartilhar coisas da intimidade dela, porque ela está sentindo a vontade. Então, se ela estiver passando algum problema dentro de casa ou algum outro tipo de problema, até mesmo na escola, é o momento que ela vai compartilhar com você. É sempre nesse momento que ela está à vontade, né? Ô, Bru, ela tá bem tranquila. Ô, Bru, e aí pensando um pouco nisso que você está falando, né? Quando você falou da escola, você entende que é um pouco mais difícil, essa coisa do brincar livre e tal. Porém, mais ou menos, né? Porque a legislação atual, né? Aí eu vou deixar para você falar, porque foi o que a gente combinou, né? Dentro da BNCC. Pode falar como você quiser, fica à vontade. Não, a legislação atual vem totalmente ao encontro, né? Né, vem trazendo reflexões para nós educadores desse brincar, né? Dessas interações, do quanto é rico, o quanto é importante para a criança ela ter essas experiências
Eu trabalho com criança muito pequena, trabalho com SEI, e já há algum tempo a gente lá na nossa escola, a gente tem feito diversas reflexões, né, graças, assim, bacana, eu agradeço a Deus por estar numa rede que provoca muitas essas reflexões, e o quanto que é, né, mais do que simples atividade, são vivências, são experiências que a criança vai vivenciar. A criança pequena, ela não está lá na escola para fazer atividade, ela está lá na escola, né, para interagir e para brincar. E aí eu vou deixar para você falar um pouco sobre a questão dos direitos de aprendizagem, que a gente estava conversando, a BNCC. Uhum, sim, a BNCC é a Base Nacional Comum Curricular, né? Ela passou por algumas reformulações recentemente, e nesse documento ela traz como um dos direitos, são 6, né? Os direitos de aprendizagem, e um deles é a brincadeira. Os outros direitos são conviver, participar, explorar, expressar-se e conhecer-se. E eu acho muito legal, porque a partir do direito da brincadeira, a gente consegue atingir todos os outros direitos que ela tem, né? Eu costumo brincar que quando o pai chega lá na escola, ele fala, poxa, mas meu filho veio aqui, ele só brincou? Ou quando ele pergunta para a criança, você fez o que na escola hoje? Ah, eu brinquei. Nossa, eu vou ter que dar um jeito nisso. Como se a brincadeira, ela não atingisse, né, os objetivos que a gente determina. Quando eu falo que eu acho mais difícil, é porque quando a gente vê essa brincadeira do brincar livre, muitas vezes na escola a gente tem essa cobrança do resultado, né? Igual você falou que onde você trabalha, aí vocês estão baseados mais nas experiências e nas vivências. E aí a gente consegue implantar a brincadeira livre. Porque se a gente deixar uma gama de materiais ali e a criança escolher, as pessoas que vêm de fora pode achar que é uma grande bagunça, mas não é. Fiquem calmos se vocês encontrarem isso. Tá? Então, eu achei muito legal que agora essa brincadeira ela vem reforçada como um direito. Então, isso aumenta muito a compreensão, não só de quem está lá na escola trabalhando, mas dos pais, de coordenação, de pessoas que estão ao redor dessa criança, de entender que é a partir desse brincar que ela vai conseguir desenvolver e aprender, sim, né? Talvez aprender muito mais do que num ensino tradicional, né? E tem uma intencionalidade pedagógica por trás dessa vivências, essas experiências propostas para o professor. Tem a maneira de organizar esse espaço, tem a maneira, hoje eu vou pôr tal material, mas o que eu pretendo como educador, que as crianças vivenciem aquilo, tem a minha observação por trás do que está aqui, né, a criança brincando lá livremente, como educadora, que intenção que eu tenho, o que eu quero que as crianças aprendam, como que as crianças vão reagir diante daquilo que eu propus, né, e tem toda uma temática, aí depende, claro, da proposta da linha pedagógica de cada escola. A nossa escola trabalha por projetos e com essa questão da intencionalidade. E agora, né, no último, assim, vou deixar aí aberto para pergunta, se alguém quiser colocar, e nossa última pauta aqui, a gente já falou, porque as crianças brincam, acho que a gente já falou bastante, né, eu acho que, a não ser que algum de vocês queiram colocar alguma coisa que nós não falamos, do porquê as crianças brincam, mas acho que a gente, no nosso contexto geral, a gente falou, e eu queria falar um pouquinho sobre a questão, não da agressividade, né, que o termo agressividade ele é um pouco forte, mas as crianças, a questão da brincadeira um pouco mais, tipo, de lutinha, ela deve ser censurada? Como que é isso? Né? E aí eu queria, para depois passar já a fala para vocês, eu vou colocar no nosso bate-papo, eu comentei de uma situação que eu enfrentei como educadora. Eu tinha uma turma de 5, 6 anos, que tinha o hábito de tudo virava arma. Então, eles pegavam o copo, a caneca e ficava pá, 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 pá. Eles montavam peças de encaixe, pá, 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 pá. Era o tempo todo brincadeira de arma ou de lutinha. E um dia, um menininho apontou para mim e fez pá, 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 pá. Né? E aí, eu falei para eles, não brinca... Deixa eu liberar a Bruninha. Ele montou, né, as peças de encaixe, montou tipo um revólverzinho, fez para mim, pá, 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 pá. Aí eu, para de brincar de arma machuca. Aí ele virou para mim e falou assim, Pro, a minha não machuca, a minha é de brinquedo. Aí eu disse, tá. Aí fiquei refletindo, falei, puxa, é verdade, né? Censurar ou não censurar? E aí, na época, eu fiz alguns estudos, o quanto para a criança é importante essa coisa de botar para fora, de o quanto ela precisa vivenciar essas experiências, né? O que está aqui dentro, ela precisa jogar para fora.
E aí um dia ele fez de novo papapá, e eu brinquei e fiz, ai, morri, e deitei no chão. E aí ele fez, não, Pro, era de brincadeira, não é para morrer não, pode levantar, né? Enfim. Né? E aí eu queria lançar essa pergunta para vocês duas, e aí o que pensam sobre essa questão da agressividade, né, aos nossos olhos adultos, né, de adulto, se essa agressividade deve ser censurada ou não. E aí fica aí a pergunta para minhas amigas. Quem vai? Quem pega a bola? Vai lá, Patrícia. Vamos lá. Bem, como a gente está pensando aí no brincar livre, né, é bacana que a gente não censure, porque a criança está aproveitando a brincadeira, no caso, seu aluninho aí, ele criou um instrumento para representar, inclusive, um sentimento que você entendeu, uma emoção, um sentimento que você entendeu, sim, da forma correta. A arma, um objeto que mata, né, um objeto de poder, né, e a comunicação do brinquedo para professor e aluno, eu acho que foi perfeita, né, é que você teve uma interpretação do mundo adulto, né, você, nesse momento, você não foi lá, não acessou os conselhos do Lino Macedo, não estava ali no momento que ele estava junto, não estava brincando, estava professora, foi né? Lá atrás, não, mas foi lá atrás também, tá? Foi lá atrás, na minha carreira lá atrás. Não estava brincando, né? A gente tem que estar, mas nem sempre a gente está, porque nós temos um mundo, o nosso olhar é um olhar do adulto, do concreto, do pragmático, né, assim, da sequência, do organizado. E a criança está no lúdico dela, então ele comunicou ali a situação e depois fez o que a gente chama de reversibilidade, né? Ele explicou para você, olha, é de brinquedo, não é para morrer de verdade, né? Então, eu acho bem interessante. Calma, assim, né? Essa questão da agressividade nas brincadeiras, essas brincadeiras de movimento, de psicomotricidade, também é muito importante para o desenvolvimento das crianças, né? Meninos e meninas, eles precisam, inclusive, e eu acho que é uma das coisas que está na BNCC também, ter esse espaço aberto, né? Para correr, para subir, para pular, para rolar, para se jogar no chão, né? Não é à toa que os uniformes das crianças vêm tudo com aquele corinho no joelho, né, gente? Por que será que aquilo acontece com todas as crianças na mesma fase? As costureiras ganham um monte de dinheiro com isso, né? Eu sempre pensava isso quando eu tinha criança nessa idade. É verdade. Eu juro, olha, sabe o que eu fazia como mãe? Vou contar uma coisa para vocês. Um off aqui. Eu passava nessas lojas que arrumam estofado, a mamãe aqui, estacionava, pedia, né, encarecidamente para o tapeceiro, se ele podia ceder ou me vender um pedaço de couro, alguma coisa, porque eu não vencia comprar calça para o meu filho. Era impressionante. Aí costurava. Né? Isso virou moda na escola depois, porque toda mãe queria, porque era uma coisa extremamente todas, funcional. Né? E horrível, mas funcional. Então, é feio, mas até que ficou bonitinho, viu, Bruno? Ficou assim, pretinho, com a calça azul marinho, sabe? Não era tão ruim, não. Era uma estratégia. Mas por quê? Essas crianças nessa idade, eles adoram movimento, eles adoram testar o corpo, né? Isso estimula coragem, gente, confiança, autonomia, credibilidade. Isso faz um adulto, depois isso transforma tudo num adulto que vai saber ser adequado, que vai saber se posicionar na vida, que vai saber fazer melhores escolhas, né? Então, essa questão deles estarem trazendo para a brincadeira a vivência no caso aí da agressividade, né, como você falou, faz parte da vida, não significa que ele está sendo agressivo ou está repetindo, ele está brincando com uma situação que ele vê no dia a dia, né, com certeza. Mas eu acho muito, muito bacana brincar. A sua vivência com ele foi bem bacana, porque você aceitou a brincadeira, a fala dele te tocou, né, te fez refletir, você foi pesquisar coisas. Olha que coisa gostosa que é ser professor. É um privilégio, porque é uma troca, né? Você aprende, você ensina, você aprende. É maravilhoso. Como já dizia Paulo Freire, né? Enquanto nós aprendemos, enquanto vivemos, né? Mais ou menos isso, tá? Não sei a fala dele. Mas eu continuo no Cora Coralina, né? Feliz daquele que aprende o que ensina, né? Então, sim. Então eu tô num papel, mas eu preciso refletir sobre a prática sempre. Sim. E aí, Bruninha, quer um parecer? Quero, a gente sempre quer dar um pitaco, né? Porque eu acho que... Dois, tá? Eu acho que a gente nunca pode censurar,
uma demanda que a gente recebe, porque a gente pode ter bastante conhecimento, porque a gente estuda, mas cada pessoa vai reagir de acordo com aquilo que a gente propõe de uma maneira. E quando a criança traz essa demanda para a gente, igual ela pode estar só imitando uma brincadeira que ela viu, ou ela pode estar imitando uma situação que ela passa no dia a dia, né? Então, através desse comportamento, a gente consegue, além de estreitar o laço, porque você aceitou a brincadeira com a criança, é descobrir aquilo que tem por trás dela. Se ela está só brincando porque ela gostou dessa brincadeira, porque é uma necessidade dela, ou se ela está expressando aquilo que é uma maneira dela se comunicar algo que ela não está conseguindo expressar verbalmente, né? Então, eu acho que a gente não deve censurar. E acho que se for uma postura que a gente acha que não é legal, eu acho que a gente pode sentar e explicar para todos, né? Que é o que o Mário Sérgio Cortella traz para nós sempre, que é o corrigir sem humilhar, né? A gente não precisa, às vezes, gritar com aquelas crianças, porque, olha, tudo bem que eu não era uma aluna assim muito, eu era muito bem peralta, né? Não era muito comportada, mas eu acho hoje, né, como professora, eu acho que muitas situações a gente poderia ter resolvido na conversa, utilizando essa ferramenta do corrigir sem humilhar, né? Então, acho que em grupo, e cada grupo ele vai colocar uma identidade, ele vai construir uma identidade, a gente consegue construir muitas coisas. Porque para um grupo pode ser muito saudável brincar de arminha, e para outros pode não ser, é muito caso a caso, né? Sim. Tem uma pergunta aqui, da Sônia, que ela colocou: existe criança depressiva que não gosta de brincar? Pática, vamos lá. Imagina, tudo bem? E aí, vamos lá. Apagou? Imagina, tudo bem. Primeiro, só fazendo um adendo aqui, que o pessoal super se identificou com as calças, tá, gente? Com as joelheiras na calça. Já tem uma que deu risada, a outra já falou que sua mãe adotou, né, que é mãe, a Van falou, ó, sua mãe adotei a estratégia de colocar o tecido no joelho da calça, isso, né, atual. E a outra colocava, né? Mas a Sônia trouxe perguntou para a gente, Paty, se existe, que aí eu vou ver como é mais da área da psicologia, né? Mas a Bruninha, se quiser falar também, fica à vontade. Se existe criança depressiva que não gosta de brincar. Existe, né? A gente, na verdade, existe sim uma patologia, né? Que chama distimia. Ela é muito rara. Mas muitas vezes dá para diagnosticar, né? Ela vai, é um pouco difícil criar diagnóstico porque é uma criança apática mesmo, apática no sentido assim, ela interage, ela fala, mas ela não demonstra interesse nas coisas, né? Então dá para tratar, tem tratamento para isso e tudo mais, mas eu acho que está mais próximo, assim, criança depressiva de depressão, também existe, mas, no geral, a gente encontra criança, assim, mais com distimia, né, que é essa tristeza, essa vontade, assim, de não brincar, ela não tem interesse realmente de brincar, né, é uma criança mais contida. E depressão infantil, né, ela existe também. Tá? Mas a depressão em crianças, ela tem características diferentes do adulto. Olha como criança é um ser interessantíssimo, gente. A criança, quando ela está deprimida, ela não dá os sinais como um adulto ou como um adolescente, né? Assim, ou até mesmo um idoso. Ou ela fica agitada demais, se confunde muito com hiperatividade, TDA, TDAH. Ela tem uma agitação, ela tem a situação de sono que fica alterado, então ela demonstra outros sinais, ela muda o comportamento, porque a depressão, a gente entende que ela está dentro de um transtorno chamado transtorno de humor, né? Pensa num transtorno de humor, entra tudo junto, assim, depressão, crises de mania, a bipolaridade, tudo junto. Né? Quando os médicos da psiquiatria aí diagnosticam, eles fazem esse recorte, porque é uma situação ligada com a outra, são fases que a gente vai alterando, né? Eu penso assim, na dúvida, né? Eu sempre falo isso para as mães e para as pessoas, acho que é válido. Na dúvida, eu sempre
sempre vejo, por isso que eu gosto muito do Winnicott, né, que as mães, elas são especialistas dos seus filhos, né, você tá com seu filho ali há 6 anos, há 7 anos, há 8 anos, então você conhece aquele serzinho. Então, se você percebe que tem alguma coisa de diferente, pede a ajuda do médico. Eu penso no primeiro momento o pediatra, que geralmente é de confiança da família, né, investiga na escola também, se ele está tendo o mesmo comportamento na escola, e aí procura ajuda, né, no primeiro momento. Mas existe sim. Inclusive, o nosso CRT, né, aqui da psicologia, o Conselho Regional e o Conselho Federal, tem nos chamado para a gente poder debater, né, no geral, né, nessa situação de pandemia, a saúde mental. Né? Eu, especificamente, estou muito interessada na saúde mental infanto-juvenil, né, então estou inscrita para curso, sim, porque eu acho que a gente vai ter que ter um olhar mais delicado para essa situação, de modo geral, né? Isso não é só aqui no Brasil, né? Eu brinco assim, não é jabuticaba, igual a minha avó falava. Jabuticaba só tem aqui no Brasil, né? Então é só um problema nosso. Não, não. Todo mundo vai ter as suas jabuticabas aí pelo mundo para poder tentar ver como vai cuidar disso. Tá bom? Mas na dúvida eu acho melhor fazer uma avaliação aí com o médico, né? Depois com o psicólogo, de repente, buscar ajuda. É isso aí. Só quando a gente pensa nessa questão, né, da criança que não quer brincar, da criança com depressão, a Paty respondeu muito bem a questão psicológica da coisa, e também a questão da mãe que conhece, que vê esses alertas. Para nós, como educadores, também isso é muito, muito marcante. Eu me lembro de uma situação, só para ilustrar, de uma criança que começou a gritar, tipo, ele esperneava para entrar, ele sempre brincou super bem, de repente ele começou a espernear para entrar, ele não queria mais ficar na escola, chorava, e eu falei, gente, alguma coisa não tá bem. Aí a mãe, eu não sei por que agora ele chora para entrar. E aí me deu um estalo. Falei, mãe, mudou alguma coisa na rotina dessa criança? Ela falou para mim, Pro, sabe o que é? A gente morava aqui do ladinho da escola, agora a gente mora longe, precisa pegar ônibus, e ele morava do lado da vovó, e agora lá a vovó... Ela percebe, olha quanta coisa mudou na vida dessa criança para ela ter que processar. Nós, adultos, com qualquer situação nova, a gente se desestabiliza de princípio, não é? Tudo que é novo causa, como já disse nosso amigo Piaget, né? A gente precisa assimilar, acomodar aquela informação. Imagina essa criança que é algo, tanta coisa nova, e lógico, interferiu no brincar, ele se tornou mais, assim, as brincadeiras dele não só agressiva, ele batia realmente nos amigos. E aí eu falei para ela, mãe, conversa com essa criança, né? E aí eu comecei também a ponderar, eu pegava no colo, olha, eu sei que aconteceu isso com você, calma, daqui a pouco você vai acostumar, enfim, as orientações, mãe, põe para dormir um pouquinho mais cedo, se ele dormir um pouquinho mais cedo, enfim, são, né, a gente não vai ficar aqui, né, dando as sugestões. Mas cada caso é um caso, lógico, né, mas às vezes, Paty, é só isso, né, como a Bruna falou dos combinados, não expor, mas às vezes é algo tão, é a escuta, é a empatia, é o olhar e falar, peraí, o que está diferente? O que mudou? Sim. Alguma coisa mudou para esse comportamento dessa maneira. Né? Claro que tem as situações patológicas, da questão de saúde, que a gente não pode negligenciar. Mas, de primeiro, é só olhar, às vezes, essa conversa, o humanizar essa criança, pronto, já às vezes já resolve, né? Sim, e ter essa paciência de esperar passar. Bru, quer falar alguma coisa? É verdade. Eu acho que todo mundo gosta de brincar, né? O que a gente pode não gostar é de uma brincadeira ou de um brinquedo. Agora, de alguma coisa, porque o brincar, algumas pessoas, pelo menos quando vê o educador físico falar de brincadeira, pensa só em correr, pular, saltar, né? Só as brincadeiras do aspecto físico, né? Físico-corporal. E a gente tem aí um montão de brincadeiras e áreas de lazer que não envolvem só essa situação do corpo. Então, eu acredito que quando uma criança perde o interesse em brincar, ela pode ser, como a Patrícia explicou, né, precisa ir atrás de diagnosticar isso, mas talvez também a gente precisa ver o tipo de brincadeira que a gente está propondo, se ela está
se ela está alcançando alguns aspectos, né, que a gente precisava oferecer, porque às vezes ela só não gosta daquela brincadeira, né, físico-corporal. Às vezes ela não gosta de correr, às vezes, né, não quer se expor também, porque às vezes é uma criança que está com vergonha, não quer correr, e aí você já acha que ela não gosta de brincar. Às vezes ela não gosta desse tipo de brincadeira, né? Isso mesmo. É o respeito à individualidade. Aí, voltando à questão da inclusão, como todos. Né? Eu não gosto da brincadeira de correr, mas, em compensação, dependendo se a gente montar um circuito aí, aqui, onde tiver que montar uma estratégia, por exemplo, aquela criança que não gosta de correr, ela é extremamente estrategista, talvez, ou ela desenha super bem. Né? É uma questão da gente pensar, conhecer as habilidades das nossas crianças e contemplar todos. E fazer uma atividade que inclua todos, né? Que são o que eu falei que a gente não ia falar, mas eu vou então comentar só um pouquinho, que são os jogos cooperativos, né? Que é o jogo que a equipe ela trabalha junto, ao invés de trabalhar para vencer do outro, as crianças então passam a trabalhar para vencer com o outro, né? E aí cada um, de acordo com a sua habilidade, vai se encaixando dentro desse time. Falta compreensão da nossa parte, né? Um pouquinho assim no dia a dia, o professor julga muito a criança. E eu vou compartilhar uma experiência pessoal que aconteceu lá no Acolher, que sabe aquele dia que você arrepia e fala assim, nossa, gente, deu certo, valeu a pena ter trilhado esse caminho. Em uma das aulas que era de gincana, uma das alunas se divertiu a beça, brincou, a gente vivencia, né, uma gincana na prática. E na outra aula ela falou que fez um chá de bebê e ela que organizou a gincana do chá de bebê. E eu já fiquei contente daí. Falei, nossa, que legal. Usou, né, o conteúdo que aprendeu aqui. E depois ela falou, a minha família ficou surpresa porque na escola eu era a aluna que não fazia educação física. Então eu não participava da prática e todo mundo me chamava de preguiçosa. E o aluno é taxado. Esse é preguiçoso, não quer fazer educação física. Tá travando um pouco aqui para mim. Não, tá tudo bem. Pode ir. Nós estamos te ouvindo, Bruno. Tá. E aí ela falou que ela descobriu que ela não era preguiçosa, que ela gostava de correr, que ela gostava de brincar, ela só não gostava da aula de educação física, porque era só os 4 esportes, né? Futebol, handball, vôlei e basquete. Então, você vê que o quanto a escola criou para ela esse estigma que ela era preguiçosa e ela acreditou. Aí eu fico assim, caramba, é dentro da escola que ela tem que se descobrir. Aí vem a BNCC e fala, se expressar, se conhecer, né? E conviver com um montão de gente da faixa etária dela, de outra faixa etária. Ela não, eu fico arrepiada até hoje, que eu fiquei feliz de quebrar esse estigma que ela era preguiçosa. Às vezes o problema não está em você, às vezes o problema está na prática, né? Que está vindo de outro lugar. Sim, experiência bacana. Sim. E quando a gente fala desse não gostar de brincar, tem uma reflexão. Se for na escola, por exemplo, tem uma reflexão do professor também, né? É sempre essa coisa do o vai e volta. Se a criança não quer nunca brincar, peraí, o que está acontecendo? Que só concluindo a fala da Bru. Né? O que tipo de brincadeira que eu estou proporcionando que não está sendo atrativa? Só finalizando quando eu falou a questão do brincar, alguém colocou um relato aqui de prática, que foi fazer um teste numa escola, e a menininha falou que ela não queria brincar de correr porque ela tinha medo de se machucar. Porque ela era menorzinha que os outros. Né? Então, é uma questão aí da gente olhar esse tipo de comportamento. E aí eu só vou finalizar para colocar uma fala da Paty, para a gente fechar, de como engajar as crianças com transtorno nas brincadeiras. Eu sei que você já falou um pouco, Paty, mas né, de como engajar essas crianças com transtorno. Então, vamos lá. Bem, partindo da ideia que, assim, eu estou falando de uma ideia aqui, gente, muito pautada na minha prática, né, e da prática que eu tenho com as professoras. Então, eu realmente acredito que a gente tem que fazer inclusão, que a inclusão tem que ser feita na escola, mas eu tenho para mim que é um desejo, assim, é uma empatia do professor. O profissional da educação que vai ficar com a criança, ele precisa ter interesse, né? E a gente sabe, né, que nos bastidores da escola, porque os seres humanos, eles têm todas as suas limitações, né? Eu, inclusive, tenho um livro aqui, gente, que é muito legal, chama Professor
e criança com deficiência. Depois a gente manda eu mando para vocês. Capa dele. Então, e ela, professora Maria de Fátima, que ela é da Unifesp aqui de Guarulhos, ela é do curso de pedagogia aqui de Guarulhos, né? E ela menciona, é uma tese, o livro dela é uma tese, é a tese dela do doutorado, né? E ela menciona justamente isso. Então, eu particularmente, eu vejo isso na prática, que o professor precisa ter essa disposição de querer fazer a inclusão, né? E aí ele vai buscar materiais, como a gente deu exemplo aí da professora com a bandejinha de isopor, né? E fazer atividades que incluam essas crianças. Agora, como engajar uma criança que não está habituada a brincar, que muitas vezes não sabe, é um não saber brincar. Não é que ela não queira brincar, né? Diferente da pergunta, né? A criança que não quer brincar, não, ela quer brincar. Né? Você pode ver, quem tem vivência de estar com uma criança autista, que não foca o olhar, por exemplo, quando ela escuta o som, quando ela escuta o brinquedo, né? Quando ela experimenta outras coisas, assim, que não seja a visão daquela atividade de brincar, as outras crianças correndo, aquele barulho, né? Aquela coisa toda da vida das crianças, ela desvia o olhar para ver. Né? Ela só não foca, mas ela olha. Então, isso já mostra que ela tem interesse, que ela está ali. Porque é bacana a gente entender também que as crianças com transtorno, elas não têm deficiência intelectual. Eu estou falando aqui de crianças sem deficiência intelectual. Né? Geralmente, elas têm cognitivo até maior que a média. Né? Se a gente for aplicar um teste de inteligência, geralmente, né, as crianças com transtornos, elas têm um QI um pouquinho acima da média. Às vezes dobra, inclusive, tá? Ela não é mediana, ela é acima, tem altas habilidades, justamente porque ela treina os outros sentidos, né? Eu costumo dizer assim, a mente de o neurônio de uma criança que tem transtorno, ele é mais treinado, ele é mais forte, ela se torna assim, fica com QI fica mais inteligente no QI, porque se uma criança sem transtorno precisa sair da sala de aula, vamos supor assim, ela vai levantar da carteira, vai sentir a porta e vai sair da sala. A criança com transtorno, provavelmente, ela vai pensar primeiro, ela vai esperar os demais saírem da sala primeiro, para não ter contato físico. No momento, ela é sempre o último a sair, ou ela vai querer sair de primeiro disparado, né, para evitar o contato. E aí ela vai analisar todo o contorno da sala, as 4 paredes ali, tudo que tem naquele espaço, todos os estímulos, a lousa, a tinta na parede, a luz, todos aqueles estímulos das folhinhas que ficam penduradas a cortina, a janela, os outros amigos, as carteiras, até identificar a porta. Só de fazer tudo isso, esse movimento, né, ocular, de percepção e tudo mais, já deixa ela mais em alerta, ela fica mais atenta. Então, as outras crianças não precisam fazer isso. Elas levantam e saem. Pegam sua mochilinha e saem. A criança com transtorno ou a criança com autista, por exemplo, ele faz isso direto, né? Então, eles se tornam mais inteligentes nesse sentido, tá? Essa cognição fica mais evidente. Mas como engajar essas crianças, né? Entender o que ela gosta de fazer, primeira coisa. Porque todos eles têm, assim, interesse em brincar com outras crianças. Eles têm, não exatamente no brincar com uma criança, mas naquilo que a outra criança está fazendo. Então, o professor se apoia nisso, apoia no objeto. Né? Lembra o Winnicott fala do objeto transicional. Então, para as crianças com transtorno, a gente tem que descobrir qual que é o objeto transicional dessa criança, o que ela gosta, o que serve ali. E eu sempre digo para não colocar o celular, tá, gente? Celular, não estou pensando no celular, objeto, brinquedo. Ok? Celular, tablet, essas coisas a gente usa, e nesse momento de quarentena a gente está usando muito, inclusive, mas isso não é não deve ser 100% na mão das crianças, não. É bacana a gente reduzir os horários aí, criar umas rotinas para usar. Mas aí tem que entender o que ela gosta de fazer, que tipo de brinquedo que ela gosta, qual objeto, é massinha, ela é sensorial, ela gosta de massinha, ela gosta de objetos de madeira, ela gosta de plástico, eles gostam muito de coisas que jogam no chão e faz barulho, plásticos, partindo aí de garrafas PETs, esses plásticos, eu esqueci o nome desse plástico que faz garrafa PET, mas eles gostam muito de coisas plásticas, né? Então, descobre qual é o brinquedo, qual que é o objeto, e aí você, de uma brincadeira, você transita para outra, trocando, e vai fazendo som, vai chamando atenção. Quando tiver um amiguinho aí, que aí eles gostam, né, de estar perto de outra criança, um amiguinho mais interessado, que sempre tem na sala de aula uma criança que é mais
humanizar, mas assim, mais simpática, mais interessada em querer, eles falam, ser ajudante da professora, não tem essas crianças? Então, se tiver uma dessa, ela pode ser um facilitador para engajar a criança na brincadeira, porque daí ela mostra, muito mais, a criança com transtorno vai entender muito mais se uma criança pequenininha pega o brinquedo, uma criança igual ela pega o brinquedo e mostra a função do brinquedo, do que eu brincando. Então, a gente pode fazer esses combinados com a criança. Na sala de aula, eu vejo que as professoras que eu acompanho dá muito certo isso. E é sempre pensar assim, em ganhos menores. Se a criança conseguir focar a atenção dela para a atividade, né, sei lá, atividade de pintar o círculo com o dedinho, vamos supor. Se ela fizer aquilo, gente, é excelente. Já conseguiu a meta, né? Ela não vai sair pintando ali como Van Gogh, não é essa a situação. Né? São pequenos passos. Só dela vencer esses obstáculos, ela já consegue ficar engajada. Por isso que eu acho que é mais um querer fazer, sabe? E lógico, a professora tem que ter uma profissionalização, vai buscar cursos, isso é fato. Tem que buscar aprender coisas. Faz parte dos nossos projetos, né, Paty? Criar um curso. A gente já tem o curso de inclusão no berçário, lá do Acolher, dentro da formação para educador infantil, tem 2 aulas sobre inclusão, para entender as principais patologias tal, e também os transtornos e algumas sugestões, mas, né, um projeto nosso para o futuro aí é criar um curso mais focado na questão da inclusão. Então, né, aguardem aí. E aí, só finalizando um pouco disso, né, só complementando, tem muito a ver mesmo com o meu olhar e baixar a minha ansiedade de educador também, de querer tudo perfeito, né, então eu preciso olhar sobre o olhar da criança, né, eu amo... Tem um cartunista que chama, quem é minha aluna já sabe que eu gosto de usar ele, o Francesco Tonucci, e ele Francesco Tonucci, tem um livro dele que chama Sobre o Olhar de uma Criança. Gente, é impressionante a visão dele, né? Ele coloca como se fosse uma criança. E aí, que visão que essa criança está vendo, né? Então, é interessante a gente ter essa visão aí de valorizar e esperar menos, né? Não esperar menos, mas de não esperar segundo a nossa ótica, mas tentar olhar para a ótica da criança. É mais ou menos que dosar a nossa expectativa, né? Porque às vezes a gente coloca uma expectativa muito grande em cima de uma atividade e essa expectativa é nossa. Aí a gente tem que ver como que vai ser essa aceitação para a criança. E às vezes não dá certo de primeira. Aí você pega essa atividade e joga lá na gaveta e fala, nunca mais eu vou brincar disso daqui, nunca mais eu vou propor porque não deu certo. Mas não é. Às vezes os objetivos, os nossos objetivos, às vezes a gente tem que entender que ele é construído passo a passo para a gente conseguir alcançá-lo, né? Então, porque se a gente jogar isso em cima da criança, com certeza a gente vai acabar frustrando a criança, né? E aí essa criança que pintou um círculo certinho pode ser um Van Gogh, né? Se a gente conseguir acompanhar o passo a passo dela. Eu não pude ser, eu não tive tempo de aprender a pintar e cortar. Podia ser uma pintora famosíssima, eu não pude. Mas aprendeu outras coisas, aprendeu a brincar. Sim, claro. E a ensinar os outros a brincarem também, olha só. E se tomara. profissionalizarem ainda, né? E aí, embasado só nisso, só para fechar, nós temos a teoria das inteligências múltiplas, né, que trabalha exatamente isso. Né, o quanto nós, às vezes, desenvolvemos uma determinada inteligência com tem mais facilidade, mas, né, enfim, então, aquele que, como foi o que a Bruna falou, né, não, questão do círculo, mas e daí? Tem toda a parte corporal, que até uma aluna falou, tá, que ama as aulas de gincana da Pro Bruna. Isso aí, olha lá, alguém colocou, Cris, que amou a minha colocação, aquela história da árvore verde e marrom, é isso mesmo, né? É isso mesmo, quer dizer, se a nuvem da criança quiser ser verde, qual o problema? É a nuvem dela, né? A gente vai respeitar isso. É isso Na aí. psicologia, a gente chama o desenho da criança, quando a criança desenha, né? Quando a gente tem lá a matéria de logoterapia e tudo mais, é bem bacana, inclusive, que a gente aprende o teste HTP e tudo mais, a primeira coisa que a gente aprende é que o desenho da criança, o desenho é o mundo interno dela. Né? Então, a gente tem que respeitar
naquela situação, né? Então, assim, eu vou falar de uma vivência minha. Posso fazer uma coisinha que uma vez uma professora fez comigo quando eu tinha 8 anos, e que eu não esqueço? Eu fiz um desenho para ela e ela rasgou meu desenho. Assim, não é que ela rasgou, eu desenhei e entreguei para ela. E aí, a minha mãe atrasava um pouquinho para me buscar na escola, porque ela saía do trabalho e depois ela me pegava, mas já era combinado, já. Tanto é que a minha tia era merendeira, então estava tudo certo, ok? Então eu ficava esperando. E aí a professora, todo mundo foi embora, eu fiquei esperando ali na mesinha perto do pátio, né, lá perto do espaço da merenda, da cozinha, né, refeitório. E aí eu vi, a professora estava na sala arrumando as coisas, e de onde eu estava, eu via ela, que a janela era baixa e tinha cortina, dava para ver. O que ela fez? Ela arrumou o material, saiu da sala, e o meu desenho, ela jogou fora. O desenho que eu dei para ela. Ela amassou e jogou fora. Né? Então, assim, nós, profissionais... Então... Eu entendo que talvez ela não tenha feito de propósito, né? Mas na época foi muito difícil para mim aquilo, porque eu estava compartilhando um sentimento através do desenho, né? Porque eu não era uma criança, quando criança a gente era também muito quietinha, era muito parecida com você, viu, Cris? Eu não tinha tanta... era bem devagar, né? Meu apelido era tartaruga. Eu só não era devagar, só que eu nunca gostei de correr, de atividade física, por quê? Porque eu não gostava do jogar bola, jogar basquete. Eu gostava, sabe que eu gostava? Que o pessoal ficava pé da vida, quando o professor dava aula de ginástica, que tinha que fazer polichinelo, que tinha que subir e descer as escadas, que tinha que dançar, aí eu gostava. Mas não me mandava jogar basquete, vôlei, não gostava. Só queimada eu adorava, porque eu fugia da bola. Eu era boa, todo mundo me colocava no time das queimadas para eu fugir da bola. Eu era uma criança bem a prática que não é significativa, né? Era mais quietinha, mais sensível, né? Tinha as minhas questões lá. Então, assim, nós que trabalhamos com profissionais da educação... gente, obrigada. Nós que somos da educação, a gente tem que tomar... assim, quem trabalha com criança na educação, seja terapêutico, tem que tomar muito cuidado com isso, assim, né? A gente tem que ampliar essas coisas, porque a criança, ela está atenta, né? Ela está vendo o que está acontecendo. Pronto. Gente, nós estamos na hora e meia, tá, meninas? Já conectadas. Aqui aparece o reloginho passa rápido, né? Bom que o pessoal está fazendo. Eu queria lembrar Pode falar, Bruna. Que quando a Paty fala sobre isso, às vezes a gente esquece que a gente tem uma responsabilidade emocional. Eu sempre falo para quem eu dou aula, todo mundo lembra do primeiro professor, todo mundo lembra. Seja bom ou seja ruim. Não queira ser um professor lembrado porque você foi uma bruxa, né? As crianças, às vezes a gente se preocupa tanto com conteúdo, com coisas que são importantes, mas a gente se esquece, porque quando a gente gosta de fazer uma coisa, a gente vai olhar com mais carinho, né? E às vezes a gente não pode deixar a nossa vida pessoal transpassar para aquele momento de sala, né? Porque às vezes ela jogou o seu desenho, sei lá, porque você desenhou mal. Tô brincando, Paty, brincadeira. Ela jogou porque ela não prestou atenção na sua... É brincadeira. Obrigada, gente. Mas... comigo juntos. Agora eu vou ter que ir para terapia. Sair daqui, quer dizer, não posso nem ir para terapia. Meu Deus. Vai me atender online. Tá vendo, Bruna? Então, não, mas assim, que a gente tem uma responsabilidade, que às vezes o que pra gente é bobo, pra criança, é o mundo todo dela, sabe? Então, prestar mais atenção com carinho, né? Não só se ela aprendeu o A ou o B, ou se ela pintou o círculo dentro, ou pintou a nuvem de cor-de-rosa, né? Coisas que às vezes são mais importantes do que isso. É isso aí. Meninas, muito obrigada. Mais alguma colocação? Não, tá perfeito. Muito obrigada. Queria agradecer. Eu também, né? Primeiramente, deixa eu fazer os meus agradecimentos. Aí, né, queria agradecer de terem topado aí, né? De a gente fazer uma live a 3. Eu joguei o desafio e era para ter sido a semana passada, na Semana Mundial do Brincar, mas né, não deu certo as nossas agendas. Mas saiu hoje, né? E aí, enfim, a gente vão pedindo temas aí para acolher e a gente vai pensando em novos temas. Provavelmente a semana que vem a gente vai ter uma na área da música, né? Eu estou tentando afirmar, estou tentando finalizar aí
a data certinho, mas na área da musicalização infantil. Então, fiquem aí no aguardo, e aí a gente vai entrar em algumas na área do idoso também. Bacana. Muito obrigada, Paty, muito obrigada, Bruna, por aceitar o desafio e encarar aí com a gente, né, e se expor. E obrigada. Eu que agradeço. Obrigada pelos participantes, muita gente aí colocou que adorou a live, que parabéns, muito obrigada, muito bacanas as abordagens, falaram da afetividade, muito boa a live, muito linda todas, viu? Eu agradeço o convite, gostei do desafio, minha primeira vez aqui no Facebook, acho que foi legal. Vocês são excelentes, né, gente? A gente bate um papo, ensina e aprende, é muito lindo. Muito obrigada. Muito bom. Olha lá, alguém já colocou que ama música. Bru, quer falar alguma coisa? Quero agradecer o convite, porque vocês fizeram uma live juntas, foi muito legal, eu acompanhei. Fiquei super feliz de vocês terem me convidado. Nunca fiz, é a primeira vez que eu estou fazendo. Para mim foi muito legal, tanto é que já está quase 1h40 e eu estou querendo falar ainda. E agradecer aos participantes, né? O pessoal que vem prestigiar aí o nosso encontro, agregar conhecimento também. E a gente está aí à disposição para vocês quiserem fazer mais perguntas, quiserem adicionar no Instagram, Facebook eu não tenho, mas o Acolher tem, a Patrícia também tem, para a gente continuar com esse contato aí, marcar um encontro ao vivo, né? Quando acabar a pandemia, um super café lá no Acolher. Gostaria de fazer publicamente um agradecimento a né, por todos os participantes aí da Semana Mundial do Brincar. A gente teve vários engajamentos, pessoas enviando vídeo de algumas atividades, ou sugerindo, né, falando de como tem brincado. A Bruna, em especial, pôs a família dela inteira para brincar. Tem 4 vídeos aí da Pro Bruna brincando com a família. Muito legal, já está no canal do YouTube, né? O canal do YouTube é fresquinho. Então, curtam lá o Acolher Instituto no YouTube, a gente ainda, né, pretendemos levar esse vídeo para lá depois, lá já tem, inclusive, o vídeo do Brincar com Inglês, os vídeos da Bruna, e tem um de eu contando história, a história a minha história de vida, né, então tá lá uma história relacionada ao meu vovô Altamir, né, e gratidão por todos que participaram, que se engajaram, e fiquem de olho aí, que a gente vai ter mais novidades aí para frente. Obrigadão, meninas. Gratidão. Obrigada. Deus abençoe a todos. Viu? Obrigada para vocês. Palma para vocês. Obrigada a todos os participantes aí que aguentaram a gente até agora. Beijo, gratidão. Beijo, gente. Tchau. Tchau.